Bom dia a todos, então. Meu nome é Audrey, como vocês já sabem, sou professora da Fono, né? A gente vai dar continuidade, então, ao nosso conteúdo que a gente tem trabalhado dos editais da Fundatec e da FAURGS, né? Então, a gente tem abordado de uma forma geral como eles costumam pedir, né, os conteúdos na prova, né, das duas bancas. A gente já trabalhou vários conteúdos aí, hoje a gente chegou então na parte de fala e linguagem. A gente vai trabalhar fala e linguagem focado no que os editais estão pedindo, né? Então a gente vai falar de uma forma bem concentrada no que o edital pede. Então fala nas questões mais relacionadas aos distúrbios neurológicos, né? E um pouco da parte de linguagem fala infantil. Então a gente vai abordar o que costuma cair nas provas, o que eles costumam pedir. Porque a gente sabe que o universo, né, da fala e da linguagem é um universo muito grande, né? Nós que somos da Fono, a gente sabe que é difícil resumir, né, o que esse conteúdo, né? Então a gente vai trabalhar em cima do que eles costumam geralmente, e as coisas a gente vê que nas provas costumam se repetir, né? Então a gente vai trabalhar em cima desses conteúdos, certo? E também o que pode trazer mais dificuldade para vocês de acabar lembrando, né? Todos os conteúdos a gente já estudou, mas a gente tem que relembrar algumas coisas mais específicas, certo? Então a gente vai falar de fala e linguagem, a gente vai falar de tudo um pouco junto, né? Eu vou dando norte para vocês, porque é assim que eles cobram na prova, tá? Então a gente vai conversando. Vamos começar então falando da parte de linguagem nos aspectos neurológicos, que é o que a Fundatec costuma cobrar mais, tá? Principalmente a Fundatec. Quais são esses aspectos então, né? A linguagem oral e a linguagem escrita, elas são processadas lá nas áreas de Broca e Wernicke lá no nosso cérebro, né? Então são áreas especializadas que a Fono geralmente conhece muito, né? Que são áreas que a Fono geralmente conhece muito em função das afasias, né? Que depois a gente vai ver. E então, processamento da linguagem oral e escrita nessas duas áreas cerebrais, tá? A compreensão verbal, né? Como que a gente compreende ali a produção verbal? Ela se dá, então, no lobo temporal, lá do nosso cérebro, né? O lobo temporal, a gente sempre tem que ter em mente essa imagem, né? A anatomia do cérebro para a gente conseguir lembrar. Então, o lobo temporal, a gente lembra, né? Músculo temporal, lobo temporal, então, a região ali também do processamento auditivo. Então, tá tudo meio encaixadinho. Então a gente vai vendo que nas aulas a gente vai passando e a gente vai revisando coisas que a gente já viu. Então, compreensão verbal no lobo temporal. Aspectos sintáticos, então, né, de organização dessa linguagem, né? Lobo frontal, então a gente tem, né, o lobo frontal como referência. E na parte de leitura, porque linguagem vai envolver tudo isso, né? Vai envolver não apenas, né, a gente não pode simplificar a linguagem à fala, por isso que a gente coloca os dois termos de forma separada. A leitura, então, no lobo occipital, temporal, inferior e parietal, tá? Lobo occipital, a gente tem que relembrar, né, mais relacionado às questões visuais, né, que na leitura está muito envolvido. O lobo temporal, né, processamento ali da verbal e de linguagem, e o parietal, que faz as associações, né? Então a gente precisa de tudo isso, porque a gente precisa tá enxergando, né? Vendo aquela letra, decodificando aquela letra, ou não, às vezes é no tato, né? Se a pessoa não enxerga, é no tato. Então a gente precisa ter uma forma de estar decodificando aquele símbolo, né? A gente precisa reconhecer esse símbolo e a gente precisa, né, ter a compreensão do símbolo e fazer as associações necessárias para a gente conseguir fazer a leitura, tá? Então, são mecanismos realmente, né, a gente que é da área, a gente sabe que são mecanismos muito complexos, tá? Então, a gente precisa conhecer essas regiões cerebrais, né, e saber mais ou menos, né, o que cada uma tem, qual é a sua função, certo? Área de Wernicke, então, que a gente conhece muito lá pela afasia né, relacionada à área de Wernicke. Então, ela é um processador da forma da palavra, né, coordenando a interação entre ela e o conteúdo semântico. Então,
vai fazer a interação entre a palavra e o conteúdo. Então, seria mais relacionado à questão da compreensão, tá? Então, a gente associa, né? Às vezes, de uma forma bem generalista, a gente acaba associando a área de Broca às questões expressivas e a área de Wernicke às questões compreensivas. Não, generalizando dessa forma nos ajuda na hora da prova, né? Pra gente... na hora da prova a gente tem que marcar a resposta correta, né? Então, tudo que for nos auxiliar de uma forma rápida a chegar à resposta, ok. Então, a gente associa Broca à parte mais expressiva, né? E aqui a parte mais compreensiva, ok? Então, a gente já deu uma revisada nesses aspectos relacionados ali às áreas, né? Cerebrais e os componentes da linguagem. A linguagem escrita, então, lobo parietal, então, vai fazer essas associações, né, que vai integrar, então, aspectos espaciais da letra e aspectos gráficos, né, a gente sabe que a gente vai ter áreas ali especializadas para fazer todas essas funções. A área temporal basal, então, tem a função, né, de fazer essa parte integradora entre a palavra e o conceito, né. Então, a gente vai integrar a palavra ao conceito nessa área, na área temporal basal, né? Lesões na área temporal basal, elas podem causar, então, anomia, alexia ou agrafia, né? A anomia é muito conhecida nos distúrbios de linguagem, né? Após AVC, né? Aquela dificuldade de acessar o nome, de acessar a palavra, né? E também relacionado à leitura e à escrita, né? Sempre quando a gente tem esse prefixo a, é um prefixo de negação, né? Então a gente imagina que não tenha ou que esteja muito reduzido. Então isso é importante, é um caminho também que nos leva a encontrar a resposta na hora da prova, tá? Então eu sei que quando a gente tem esse prefixo a de negação, a gente sabe que é uma coisa que não está aparecendo, que não está sendo apresentada, né? Que não está ocorrendo. Então é a dificuldade de acessar o nome, né? Acessar a palavra ou a representação da palavra, né? A dificuldade na leitura e a dificuldade na escrita, certo? Processamento fonológico, então, né? Processamento fonológico, ele é importante. A gente fazer o processamento, né, desse som que vai envolver, então, lobo frontal, temporal e parietal, né? Então, a gente vai precisar de todas essas estruturas para fazer o processamento fonológico. A gente vai ver depois, na parte ali mais as questões dos desvios fonológicos, né? Como que são representadas, mas o processamento fonológico, né? Na parte neurológica, a gente vai envolver, então, lobo frontal, temporal e parietal. Então, é importante, né? O lobo frontal é aquela área mais organizadora, né, do nosso cérebro, né? O lobo temporal mais ali de compreensão, né? Parietal de associação. Então, é importante, de forma bem generalizada, né, gente? Mas é importante a gente fazer essas associações para conseguir, quando na hora da prova surgir esses nomes, né, surgir a área temporal, área parietal, área occipital, a gente tem uma ideia, né? Ah, occipital mais relacionado à visão, né? A área temporal mais relacionada à fala, né? Tanto em aspectos de compreensão quanto em aspectos de expressão, né? A área parietal é uma área associativa, a área frontal uma área mais organizadora, né? Então é importante a gente ter essa imagem na nossa cabeça e até às vezes fazer um desenho, fazer uma tabelinha, né, que nos ajude a organizar isso, tá? Então são aspectos que a gente está revisando, que às vezes no dia a dia é difícil de recordar, né? Porque a gente acaba, quando a gente está trabalhando, a gente acaba trabalhando muito com o problema em si, né? Com a terapia, com a avaliação, e às vezes a gente esquece dessas associações, mas a gente sabe que é muito importante a gente saber se tem uma lesão, qual é a área da lesão, porque isso vai nos guiar também, tá? E para a hora da prova é fundamental. Então, hemisfério cerebral esquerdo, né? Vai estar mais associado aos aspectos linguísticos formais, né?
Então, a gente sabe que quando tem a lesão na área esquerda, a gente vai ter mais dificuldades nos aspectos linguísticos mais formais. Então, expressão, né, compreensão. Quando a gente tem uma lesão, por exemplo, no hemisfério direito, que dá esse tom e uso da comunicação verbal, as pessoas dizem que é aquela perda da cor, né? Então, às vezes, tu percebe que tem uma dificuldade, mas às vezes tu não consegue quantificar essa dificuldade ou expressar essa dificuldade. Tu vê que a pessoa tem, às vezes, dificuldade do uso, né, da linguagem. Ela consegue falar, ela compreende, mas ela tem uma dificuldade de adequar o ambiente que ela está, adequar o uso, né? Então, seria esse tom e uso da comunicação verbal, né? Que a gente percebe que tem uma diferença, mas às vezes a diferença pode ser sutil, né? É uma diferença de outra ordem. Então, os aspectos linguísticos formais, né, que é muito do que a gente trabalha na área da fono, a gente está relacionado ao hemisfério esquerdo, né? Então, a área temporal basal esquerda, certo? Claro, às vezes a dominância cerebral pode estar invertida, mas no geral é o hemisfério esquerdo, tá? Então, vão ser poucas as pessoas que vão ter essa especialidade, essa né, invertida. Então, a gente sabe que no geral, né, para a literatura, os aspectos formais são no hemisfério esquerdo e os aspectos, né, de tom e uso, né, são no hemisfério direito. A gente vai ter, né, a real competência comunicativa, a pessoa realmente vai conseguir processar, né, expressar, compreender, processar a linguagem, usar ela de forma adequada, usando, né, os dois hemisférios juntos, né? Então, nem só um, nem só o outro. Se a gente tiver lesão em um dos hemisférios, a gente vai poder apresentar alterações, né? Porém, alterações diferentes, né? Só que a gente vai ter a real competência comunicativa, né? Onde tudo vai estar funcionando conforme o esperado, quando a gente vai ter os dois hemisférios trabalhando juntos. Não é à toa que a gente, né, tem os dois hemisférios e a gente tem as suas, né, especializações ali para cada hemisfério. Então, eles vão se complementar para a gente ter a nossa competência comunicativa. Revisando, então, aspectos, então, neuroanatômicos, né, relacionados à compreensão, produção, aspectos sintáticos, né, que é de organização, leitura, escrita. A gente vai ter a área de Broca e de Wernicke, né, Broca mais da parte expressiva, Wernicke mais da parte compreensiva. A gente vai ter, então, essa área temporal basal, que é bem importante, né, que tem essa função integradora entre palavra e conceito. Processamento fonológico, então, na área do lobo frontal, temporal e parietal. Então, é uma área bem que usa várias áreas associativas. Então, essa área mais de organização, frontal, temporal, mais de compreensão e expressão, e parietal, tá? Hemisférios, aspectos formais, hemisfério esquerdo, aspectos, né, de tom e uso da comunicação, né, aquele colorido da nossa linguagem é o hemisfério direito. E a gente vai ter a competência, né, de uma forma total, né, competência comunicativa associando os dois hemisférios, certo? Então é isso. Quando a gente vai ter aquelas falhas na emissão, né? Então eles costumam cobrar. Eles cobram a localização, né, das regiões cerebrais. Quando a gente tem uma alteração em determinada região no nosso cérebro, o que ela pode, né, manifestar. Então, isso eles costumam cobrar nas provas, tá? Então, quando a gente tem falhas na emissão oral ou na emissão gráfica, né, da linguagem. Alguns nomes que costumam aparecer muito nas provas, né, dessas falhas. Primeira delas, a paráfrase, né? Então, o que é a paráfrase? A pessoa teve uma alteração, né, uma lesão neurológica, e ela começa a substituir uma palavra por uma frase. Então, ela pode substituir aqui, como a gente colocou o exemplo. A palavra caneta, ela pode substituir por aquilo que se escreve. Ela não consegue acessar, né, esse nome caneta, mas ela vai dizer, é aquilo que escreve, né? Ou ela vai dizer para o celular, é aquilo que liga, né?
Então, ela vai substituir, lembrar, ó, a gente pode lembrar aqui, né, da palavra. Importante fazer também, aqui nesse caso, tabelinha, tá? Para lembrar, porque são muitos detalhes. Quem não trabalha com a área da linguagem, são detalhes que às vezes é difícil de lembrar e que cai bastante em prova, tá? Substitui a palavra por uma frase, tá? Aí tem o exemplo. As anomias que a gente falou lá na frente, né? Então aqui, lembra que a gente falou aqui, ó? A área temporal. Tem uma lesão lá na área temporal basal que integra a palavra ao conceito. Então o paciente pode apresentar uma anomia, né? Então, voltando aqui, a anomia seria então essa ausência, né, do nome. A gente viu. O A, né, tem esse prefixo de negação. Então, ausência do nome. Essa ausência do nome pode se dar no discurso, na nomeação ou na denominação. Então, a gente vai fazer uma prova lá com o paciente, né? Uma prova que ele tem, a gente vai avaliar o discurso, como que ele está conseguindo falar. Ele tem muitas anomias, ele tem dificuldade de acessar aqueles nomes. E ele nem troca, ele nem substitui, às vezes, por uma frase, ele simplesmente não consegue acessar o nome. Às vezes pode ser na nomeação, a gente mostra um instrumento lá, um desenho para o paciente e a gente diz, o que é esse aqui? É uma casa, por exemplo, e o paciente não consegue denominar como uma casa, né? Então, a anomia, então, a gente tem a ausência do nome. Então, já refere também, né? A gente consegue lembrar. Anomia, nome, prefixo a, negação, tá? O circunlóquio. O que é o circunlóquio? O paciente, ele tangencia o tema, né? O paciente ou a pessoa, né? A gente costuma falar paciente, né? Tem uns que não gostam desse termo. Mas a pessoa, ela tangencia o nome e ela não acessa o tema central. Ela fica falando sobre outras coisas que tangenciam, por exemplo, a palavra computador. Tem o mouse, tem a internet, mas ela não consegue... Ela fica falando várias coisas relacionadas àquele termo, mas ela não acessa o termo que ela precisa usar, que seria a palavra, por exemplo, né, computador, tá? Então, é o circunlóquio. Ela fica circulando o tema, né? Fica tangenciando o tema, mas não acessa o centro dele. Então, a gente tem que imaginar como se fosse um círculo. Fica rodando ali na volta, mas não chega aqui no termo que ela precisa, né? No centro. A gente vai ter também um outro termo, né, de falha, seria o agramatismo, né? Então, seria a alteração na estrutura sintática, né? Sintaxe, né, de maneira bem simplificada, a gente pode associar a organização, né? A organização da fala, a organização da frase, né? Alteração na estrutura sintática, né? Então, a gramática, a omissão de elementos da frase. Então, a pessoa tem dificuldade de organizar a frase. Então, vai ficar faltando elementos ali da gramática que vão prejudicar a compreensão daquela frase que a pessoa está usando. Então, isso vai prejudicar a pessoa de uma forma geral no seu discurso, né? No seu uso da linguagem, tá? Outra falha na emissão, né? Redução, as frases são restritas, né? Há uma redução do número de enunciados em uma unidade de tempo. Então, são frases bem restritas, frases curtas, que prejudicam, né, o entendimento da mensagem que a pessoa quer passar. Então, é como se eu usasse falas mais truncadas. Eu agora falando para vocês, de repente, começasse a usar frases curtas, né, restritas, truncadas, e que dificultaria muito nessa fluidez da fala, e vocês acabariam não entendendo, né, o que eu estou comunicando para vocês, que é o que vai cair lá na prova do concurso, né? Esses termos aparecem bastante nas provas, tá? Porque eles querem testar se vocês não esqueceram o que é cada um deles. Se vocês associarem a forma aqui da palavra com o significado, vocês já conseguem lembrar, se ficar muito difícil. Façam tabelinhas, é importante. Eu gosto, é uma coisa que eu faço, tá?
faço uma tabelinha colorida, colo lá na parede, para ir olhando lá todo dia. Se eu olhar aquilo todo dia, 1 hora, eu vou internalizar aquilo, né? Isso a gente vai ver depois na terapia, a gente usa muito também, né? Pistas visuais, pistas auditivas, ouvir aquilo, né? Vocês estão me ouvindo agora, vocês estão vendo, né? Então vocês vão reforçar, vocês vão repetir várias vezes até lembrar. Outra falha aqui na emissão, né? Os neologismos, né? Neo, sempre associem neo a novo, né? Então, os neologismos seriam o quê? Seriam o quê? Uso de palavras que não existem na língua. Elas obedecem à regra da língua, elas obedecem à regra gramatical, porém ela não existe. A pessoa, né, o paciente, ela cria palavras, ela usa essas palavras, porém essas palavras não existem na nossa língua, mas elas seguem a regra da língua, né? Jargão, então. Jargão. Fala ou a escrita repleta de neologismos. Então, esse termo é muito usado, né? A pessoa diz, o paciente está lá, tá num jargão puro, né? Só fala palavras aleatórias que não existem, que não têm significado, porém elas têm um padrão, né, que obedece à gramática. E também tem o jargão não neologístico, né? Que as palavras, elas existem na língua, porém não há relação semântica ou de nexo entre elas. Então, a pessoa fala palavras aleatórias, porém que existem na língua, tá? Então, ela tá num jargão não neologístico. Se ela tiver num jargão puro, ela usa fala ou escrita repleta de neologismos. Neo, novo, né? Palavras que não existem na língua, mas que obedecem às regras da gramática. É um mundo fantástico, né? Linguagem. Se uma coisinha sai fora ali, já pode acontecer muita coisa, né? Outras falhas na emissão, então. As estereotipias, né? Então, são repetições, né? Repetições perseverativas ou involuntárias. Ela pode ser conhecida ou pode ser uma sequência sem significado. Então, a pessoa fica perseverando naquela palavra, né? Numa palavra conhecida ou numa frase, né? E elas podem ser involuntárias também. Então, a pessoa fica repetindo, né? Estereotipia tem a ver com repetição, tá? Então, ela fica repetindo aquele termo, tá? Termo conhecido ou não. A perseveração, né? Ela mantém a mesma resposta a estímulos distintos. Então, por exemplo, a gente questiona para o paciente, como é que foi teu dia? Daí ele vai dizer, bom dia. Aí eu pergunto o que ele comeu, ele vai dizer, bom dia também. Então, ele usa a mesma resposta para estímulos distintos, tá? Então, ele persevera naquela resposta. A supressão, né? A supressão, que é seria um mais grave, né? Uma falha das mais graves, que seria a ausência da emissão, tanto oral ou gráfica, né? Na emissão oral, muitas pessoas chamam de mutismo. Então, a pessoa, né, tem a supressão, suprime a fala, suprime a escrita. Ela não produz, né? Isso seria para nós mais grave, né? Então, ela não produz a linguagem, não produz linguagem oral, não produz linguagem escrita, tá? Então, seria a supressão. Outras falhas que a gente vai ter também. A gente vai ter as parafasias, né? Essas são as parafasias que a gente tem. Começando, parafasia fonética, então. A parafasia fonética é quando os fonemas são inadequadamente pronunciados. Então, a pessoa vai falar, mas ela vai falar com erros ou com alterações, desvios, né? Alterações fonológicas. Essa é a fonética. Tem que cuidar para não confundir aqui parafasia fonética com parafasia fonêmica, tá? A parafasia fonêmica, ela vai ter, então, as trocas, omissões, acréscimos de fonemas ou de
multissílabas. Um exemplo, aqui, ó, ela vai pronunciar de forma inadequada. É a pronúncia que vai estar inadequada. Aqui ela vai ter o processo fonológico em si. Então, ela vai ter troca, omissão, acréscimo de fonema ou de sílaba. Exemplo aqui. Na palavra cavalo, a pessoa pode pronunciar cajalo, por exemplo, né? Faz uma troca de um fonema que vai ser significativo para a compreensão da palavra. Aqui, ela vai ter esse erro, mas não necessariamente ele vai prejudicar a compreensão. Na parafasia aqui, morfêmica, a gente vai ter a substituição de um morfema por outro. Aqui a gente tem exemplo, menino e menina. Se a gente trocar um morfema aqui, o O, pelo A, a gente troca o significado, né? Continua sendo, né, uma criança, digamos assim, mas a gente troca o gênero, né? A gente troca de masculino para feminino. Parafasia morfêmica, então tem a ver com o morfema, né? A parafasia formal, então, ela origina outra palavra da língua, de diferente valor semântico. Então, isso é bem complicado, porque gera outra palavra, né? A gente vê que o contexto não está adequado, mas gera uma palavra que existe. Então, na formal, por exemplo, na palavra marmelo, se o sujeito lá trocar o M aqui pelo T, ele vai, da palavra marmelo, ele vai produzir martelo. E daí a gente vai ficar na dúvida, né? Porque martelo é uma palavra que existe na língua. Então, origina uma outra palavra da língua, porém de diferente valor semântico. Tem outro significado. Semântica tem a ver com significado, de forma bem simplificada, tá, gente? Semântica, a sintaxe lá, a sintática, tem a ver com organização e a semântica com o significado, né? Então, uma outra palavra da língua com um diferente valor, um significado diferente, né? A parafasia, então, verbal, né? A troca, ela não tem relação de conteúdo. É uma troca mais aleatória. A pessoa vai trocar um termo, por exemplo, chapéu por maçã. Né? Eu vou perguntar para ela, como é que é o nome desse aqui? Ela vai me dizer maçã. Não tem relação de conteúdo, tá? E a parafasia semântica, a troca vai ocorrer então com palavras do mesmo grupo semântico. Eu troco a palavra lápis pela palavra caneta. Elas estão dentro do mesmo grupo semântico, que são objetos que a gente usa para escrever. Eu poderia trocar lápis por caneta, poderia, por exemplo, trocar quadro por giz, né? Estão dentro do mesmo grupo ali semântico, que a gente usa, tem o mesmo emprego, tá? Mesmo emprego não, né? Mas empregos parecidos. Ou na mesma função, né? No quadro e giz é a mesma função. A gente usa o giz para escrever no quadro. E aqui lápis e caneta, eles têm a mesma função, mas eles são diferentes. Eles são diferentes, constituídos de forma diferente, tá? Ok. Revisamos então parte neurológica. Falhas na emissão relacionadas aos distúrbios neurológicos, né? Então, o que pode aparecer de falha na emissão, então? Paráfrase, anomia, circunlóquio, agramatismo, redução, os neologismos, né? O jargão, as estereotipias, a perseveração, a supressão da fala, né? A supressão da linguagem. As parafasias, então, né? Fonética, fonêmica, morfêmica, formal, verbal e semântica, certo? Então, a gente já revisou. Agora, a gente vai dar uma revisadinha no nosso inventário fonético.
nós já falamos ali, o paciente troca, né? A pessoa troca um fonema por outro, né? Ou tem alterações nos processos fonológicos, né? Tem a omissão, tem a substituição. Então, a gente vai dar uma revisadinha no inventário fonético. Esse aqui é o mais básico. Esse aqui todo mundo deve lembrar. Muito difícil alguém que não saiba, né? Então, é só para dar uma revisada mesmo, para a gente ter essa base para ir para o restante ali da nossa parte da linguagem, tá? Então, aqui o inventário fonético. A gente vai ter aqui, né, os fones distribuídos, né, de acordo com a posição, né? Então, o lugar da articulação, se ele vai ser um fonema, né, um fone bilabial, se ele vai ser lábio dental, se ele vai ser dental ou alveolar. Então, tem a ver com a produção mesmo, né? Onde a língua toca, qual é a movimentação, né? Alvéolo palatal, alveolar e glotal, tá? Então, a gente vai ter, esse é o lugar, né? Os fonemas bilabiais. A gente tem aqui, p, b, m, lábio dental, f, v, dento alveolar, né? T, d, s, z, n, r. Então, aqui a gente tem esse posicionamento, né? O lugar da produção do fonema ali, do fone, né? Dentro com a língua, né? Qual é a posição, onde a nossa língua toca, qual é o movimento que a gente faz para produzir esse fone, tá? E a gente tem a maneira, né? Aqui a gente tem o lugar, que vão ser esses aqui. E aqui a gente tem a maneira, né? Então, vai ser com oclusão. Então, ela é uma oclusiva, né? Bilabial. Desvozeada. É o P, né? Por que é desvozeada ou vozeada? Se alguém esqueceu, é porque tem vibração da prega vocal ou não tem vibração da prega vocal. Então, se a gente fala que é desvozeado, ou surdo e sonoro também, que aparece, né? Então, se é desvozeado ou surdo, não tem vibração de prega vocal. Se é sonoro ou vozeado, tem vibração de prega vocal na produção desse som, tá? Então, a gente vai sentir aqui mesmo, vai produzir o som P. Bilabial, né? A gente tem o toque ali dos dois lábios, ela é oclusiva, a gente tem a oclusiva ou plosiva também, que é utilizado P, né? Tem a plosão, a oclusão. E o P é desvozeado, a gente não tem, P, não tem vibração de prega vocal na produção desse som, tá? Então é isso. Simples, né? Esse aqui é o que, acho que é o que todo mundo lembra, né? Que a gente tem lá no começo, né? Quando a gente começa a estudar fono, lá começa a estudar linguagem, acho que a primeira coisa que nos é apresentada é esse inventário fonético. Então, depois a gente vai ter as africadas, né? Então, tch e j, né? Então, a gente vai ter o que é surdo, né? Desvozeado, o que é sonoro, vozeado, o que não vibra a prega vocal e o que vibra a prega vocal. A gente vai ter as fricativas, que são bem conhecidas, né? F, né? Então, a nossa lábio dental, fricativa, lábio dental, desvozeada é o F, né? Então, a gente vai ter fricativa, a gente vai ter esse escape, né? De ar, desvozeada, não vibra prega vocal. E o posicionamento é lábio dental. F, né? Então, a gente tem a língua trabalhando ali junto com o lábio e dente para poder produzir o som do F, tá? E assim a gente vai, né? Temos as nasais, né? O TEP, as vibrantes, né? As retroflexas, né? E as laterais. As laterais bem conhecidas, né? Que a gente fala, e as líquidas, né? As laterais. Então, revisar, né?
os fones, né, para a gente conseguir reconhecer na prova se eles aparecerem, certo? Babã, tadã, cagã. O que é importante? Aqui a gente tem a tabela, né? Para quem ficar com dificuldade de lembrar, bilabial, eu tô aqui no lábio, né? Lábio dental, lábio dente, dento alveolar, dente e alvéolo, alvéolo palatal, alvéolo e palato, palatal, palato, velar, estrutura ali do véu palatino, né? Que as pessoas falam, né? A gente tá indo para trás, ó. A gente tá posteriorizando o som, tá posteriorizando o fone, né? Então, se eu tô vindo para cá, eu tô anteriorizando, né? Anteriorizando. Se eu tô indo para cá, eu tô posteriorizando, né? Então, se eles falarem em anterior, fonemas anteriores, né? Ou fones anteriores, fonemas posteriores, a gente já sabe. As oclusivas posteriores são K e G, e as anteriores são P e B. Então, se eles falarem na prova que tem um processo que anteriorizou uma oclusiva, a gente já pode pensar que passou daqui para cá, de K para T, ou de T para P. Pode ser. Em vez de falar, por exemplo, caco, a criança falou tato, né? Ela anteriorizou esse som. Ela fez uma troca, substituiu um fonema posterior por um anterior, tá? Então isso é importante lembrar também. Mas esse é o mais assim que todo mundo domina, né? Todo mundo lembra, que todo mundo domina. Então, só pra gente dar uma revisadinha mesmo. Os componentes, então, da produção da fala, né? A gente vai ter o componente, que é o componente fonológico, né? A fonologia. O componente fonético e o componente articulatório, né? Que na literatura eles são divididos, né? O componente fonético da produção de fala, ele já nos dá um nível cognitivo, né? Ele nos dá a representação daquele som, a representação fonológica a nível cognitivo. Então, seria o quê? A imagem, né, estocada referente àquele constituinte fonológico. Então, a imagem que a gente tem lá estocada referente àquela representação fonológica, referente àquele som. O que eu associo? Qual é a imagem que eu associo àquele som? Né? Então, nível cognitivo, né, das nossas interações. Qual é a representação, qual é a imagem que eu associo àquele som? Então, componente fonológico, né, componente da fonologia. O componente fonético se dá no nível organizacional, né, do controle e coordenação motores. Então, eles são constituintes fonológicos que são convertidos em sequências de padrão motores estocados. Então, os constituintes fonológicos é organizacional, é coordenação. Então, a gente vai, né, os constituintes fonológicos, eles vão ser convertidos em sequências motoras estocadas. Então, a gente tem aquela sequência motora lá, que está estocada, a gente tem um processo, né, de organização para a produção daquele som que está lá guardada, né, na caixinha, e a gente vai conseguir produzir esse som a partir desta sequência, né, desse padrão que está lá gravado no nosso cérebro, tá? Então, é organizacional. Aqui é cognitivo e aqui é organizacional, tá? E a articulação? A articulação, no nível, né, dos componentes da produção da fala, ela é o nível observável, né, da produção da fala.
que seria mais periférico. Aqui a gente está falando em central, cognitivo, lá, né? O que está armazenado aqui? No articulatório, a gente tem a parte mais periférica, o que a gente consegue observar, né? Os articuladores, eles produzem o movimento para a produção da fala. Claro que isso tem comando neurológico, a gente sabe que a articulação tem comando neurológico, né? Mas quando a gente fala de componentes da produção de fala, a articulação, a gente vai pensar nela como que a gente está conseguindo observar, como que a pessoa consegue articular aquele som, né? Articular mesmo ali. Claro que vai ter o comando para eu fazer o p, vai ter o comando. Mas como que eu consigo observar a pessoa fazendo aquela articulação? Então, a gente vai fazer a avaliação baseado nesses níveis. Nós vamos verificar se aquela alteração de fala, ela é de origem fonológica, então uma dificuldade de fazer essa representação, né? De acessar essa representação do som, né? Da relação do som com a representação que a gente tem estocada. Se ela é no nível organizacional, que é converter, então, a gente converter essas sequências, né, de padrões motores que a gente já tem gravado para a produção de fala, e a articulação, que é a produção de fala em si. Como que eu articulo, né? Então, assim, não, a pessoa tem uma dificuldade articulatória, ela tem uma alteração motora que impede ela de produzir aquele som, né? Ela teve que, por exemplo, fazer uma retirada da parte mais anterior da língua, né? O nível articulatório, ela vai ter dificuldade para articular. Mas se ela tem uma alteração, né? Por exemplo, fonética, é mais no padrão de organização, tá? E fonológica é nível cognitivo, é representação do som, tá? São conceitos complexos, né, que a gente vê que talvez seja o que mais aparece assim na linguagem, principalmente infantil, né? A questão de desvio fonológico, alterações fonéticas, né? Porém, tem uma complexidade, né, em reconhecer isso. Quando a gente tem o desvio fonológico, então, o desvio fonológico, ele vai, então, afetar a produção da fala na ausência de fatores etiológicos, né, a origem, quando a gente fala etiológico, é a origem, né? Fatores etiológicos conhecidos e detectáveis. Então, há uma alteração na produção de fala que não se justifica por uma deficiência intelectual, não se justifica, né, por uma síndrome, né? A gente não tem uma origem, né, uma alteração ou uma alteração neurológica, por exemplo, né? Ela não se justifica. A gente tem uma alteração, então, nesse processo, nessa representação do som lá, a gente tem dificuldade de fazer essa associação do som com a imagem que a gente tem estocada dele, tá? A fala espontânea, então, ela vai apresentando principalmente desvios consonantais. A gente tem muitas alterações relacionadas às consoantes. Então, a gente vai ver, o paciente lá trocou o c pelo t, né? Então, ele teve um desvio nessas consoantes, né? Que são representadas, né, pelo fone ali, k e t, tá? A idade, a gente tem que ver se o paciente realmente tem, né, a idade está compatível com a produção. A literatura coloca que ao redor de 4 anos, a gente já teria o inventário fonético completo ou em processo de já sendo completo a partir dessa idade ali, né? Até os 5 anos mais ou menos. Então, 4 anos a gente já poderia ter esse inventário fonético completo. A criança conseguindo produzir todos esses sons ao redor de 4 anos. Mas eu botei aqui, com variações, tá? Isso aqui é o que a literatura traz, é o que a referência nessa área de desvio fonológico nos fala. Ao redor dos 4 anos a gente já pode ter esse inventário fonético completo, tá? Porém, com variações. Mas ele já ao redor dos 4 anos vai estar finalizando, tá? Então, a gente tem que ver se a idade é compatível com a produção. Não adianta a gente querer exigir de uma criança de 2 anos que ela produza alguma coisa que ela ainda não tem como produzir, tá? Ela não tem como associar. A criança tem que ter audição normal,
Se ela tiver uma dificuldade auditiva, a gente já vai ter né, a gente tem uma dificuldade de outra ordem. Então, a gente tem uma origem, né? Uma possível etiologia dessa dificuldade. Então, se ela tem que ter uma audição normal. Ela tem uma audição normal e mesmo assim apresenta essas alterações, né? Então, a gente já vai associando que realmente é uma dificuldade, é um desvio fonológico. Tem a ver apenas com a questão da relação fonológica, não tem relação auditiva, tá? Ela não tem nenhuma anormalidade anatômica ou fisiológica, então ela não tem nenhuma malformação, ela não tem nenhuma síndrome que gere uma hipotonia, por exemplo. Então ela não tem nenhuma alteração anatômica e nem fisiológica relevante para a produção de fala. Ela tem um desenvolvimento intelectual conforme esperado. A criança vai ter um desenvolvimento, né, intelectual conforme esperado, porém ela ainda pode apresentar essa alteração na fala. A compreensão da linguagem apropriada à idade, né? Então a criança tem que ter uma compreensão de linguagem apropriada à idade. Então a compreensão dela é muito boa, ela tem dificuldade fonológica, ela tem uma dificuldade, um desvio fonológico. A linguagem expressiva é aparentemente adequada em tamanho de vocabulário e extensão das expressões. Então, a criança ela se comunica, né, o vocabulário dela é adequado, a extensão das expressões são adequadas, porém, ela não tem nenhuma questão auditiva, ela não tem nenhuma questão anatômica, a fala dela tem que estar compatível ali com a idade, ela tem uma idade que já ela está com 5, 6 anos, então ela já está com uma idade que é esperado que ela tenha esse inventário fonético ali, fonético fonológico completo. Então a gente vai fazer todas essas avaliações e vai chegar à conclusão que a criança tem um desvio fonológico, tá? Desvio fonológico, principalmente desvios consonantais, ao redor de 4 anos já vai ter um inventário completo ou quase completo, né? A criança vai ter audição normal, não vai ter nenhuma dificuldade auditiva, ela não vai ter nenhuma anormalidade anatômica ou fisiológica, ela vai ter um desenvolvimento intelectual conforme esperado, ela vai ter uma adequada compreensão da linguagem apropriada à idade e ela vai ter vocabulário e extensão das expressões adequados também ao que se espera de uma criança na idade dela, tá? Então a gente vai pensar, se tudo isso aqui checou e ela ainda tem essas alterações de associação do som com a imagem, né, daquele fonema, ela vai ter o desvio fonológico, tá? O que é o fonema-alvo, né? Que é o que a gente vai trabalhar na terapia, né? Que é o padrão para qual a criança tem prontidão ou padrões estimuláveis. O fonema-alvo é aquele. A gente vai fazer a avaliação da criança e vai ver quais são os fonemas que ela tem dificuldade, né? Ela tem dificuldade na produção do T, ela tem dificuldade na produção do R, né? A gente vai elencar quais são essas dificuldades e a gente vai ver quais ela tem mais prontidão, né? Quais os padrões que são estimuláveis. Que às vezes ela já consegue produzir numa palavra isolada, né? Ou são sons mais parecidos do que ela já consegue produzir um som que é muito parecido ali no ponto articulatório, ali, né, no lugar ali. Então é um fonema que é parecido, ela já consegue produzir. Então a gente vai ver dentro daqueles fonemas que ela tem dificuldade, quais são os fonemas que são mais estimuláveis para ela naquele momento, para a gente elencar qual é o fonema-alvo que a gente vai começar a terapia ou que, né, a gente vai começar a trabalhar com essa criança. Os modelos. Por que eu trouxe esses modelos? Porque são modelos que já teve questões sobre ele, tá? São o modelo de ciclos, né? Os modelos de ciclos, a gente vai ter o modelo de ciclos, né, que chama, e o modelo de ciclos modificado, que são formas de abordagem do desvio fonológico e que eles já caíram em algumas questões de prova, né? Então, por isso que eu trouxe eles aqui, para a gente não perder nenhum conteúdo, tá? Então, pensando no modelo de ciclos, então, pensando em terapia desses desvios fonológicos, né? O que a gente tem que pensar? Que a aquisição fonológica, né, da criança, ela é um processo gradual. A gente tem aquele inventário,
Ali, né, a gente vai ver que tem aí todos aqueles sons, mas é um processo gradual. Com 2 anos, a criança vai ter condições, né, de produzir tais sons, tais fonemas. Depois ela vai evoluindo, ela cresce um pouquinho, ela consegue já produzir um outro fonema, e assim ela vai gradualmente, né, adquirindo esses fonemas. A aquisição dá-se, então, primeiramente, a aquisição fonológica, né, dos sons da nossa língua, ela dá-se primeiramente por meio da audição. Então, por isso que a criança não pode, né, se ela tiver alguma dificuldade auditiva, ela precisa resolver essa dificuldade auditiva primeiro, né, porque não tem como a gente trabalhar distinção de som, né, trabalhar o som se a criança não está escutando, né, então isso é um fator fundamental. Então, a aquisição dá-se primeiramente por meio da audição. A aquisição, ela requer a associação de sensações sinestésicas e auditivas. Sinestésico, né, a gente sempre remete à parte muscular, tátil, né? Então, ela tem que associar essas sensações sinestésicas dessa produção tátil, né, muscular, à auditiva. Então, ela vai ouvir um som e ela vai produzir ele, né? Então, eu vou ouvir o som P, eu ouvi ele, eu vou produzir, eu vou, né, saber ali que é bilabial, né? Vai produzir, eu vou produzir ele com essa informação, né, essa sensação também sinestésica, né? Tátil, muscular. Vou conseguir ouvir o som e conseguir produzir o som. O ambiente fonético das palavras, ele afeta a produção do som. Então, esse ambiente fonético, ele vai afetar essa produção. Porque às vezes a gente vai fazer alguma assimilação, né? Às vezes tem um som que eu tenho dificuldade de produzir e depois vem um som que é mais difícil ainda, né? Então, o ambiente fonético da palavra, ele afeta a produção do som. Então, se eu já tenho dificuldade naquela produção, se é um fonema muito difícil do ponto de vista fonético, né? Ele pode afetar a produção, né, desse som. Novas habilidades de produção generalizam-se para outros sons. Então, é a questão da generalização, né? Se eu desenvolvo uma habilidade para produzir esse som, eu tenho uma tendência a generalizar né, essa nova habilidade para os outros sons que eu preciso aprender. Então, adquirir ali um novo som, ele me dá um pezinho para eu chegar no próximo, vai ser muito mais fácil, tá? Então, generalização, a tendência a generalizar, né, para outros sons aquela habilidade que ele aprendeu. Então, o modelo de ciclos, ele envolve pensar em tudo isso. Pensar em aquisição gradual, pensar em, primeiramente, né, que a audição precisa estar ok, que requer associação sinestésica e auditiva, que o ambiente fonético é importante e que as novas habilidades tendem a se generalizar. O modelo de ciclos, então, envolve o quê? Estimulação, né? Então, auditiva, tátil e de visão. Então, a gente vai estimular de todas as formas a criança com aquele som-alvo, né? Que é o som que vai ser trabalhado, o som mais estimulável naquele momento. Começa-se, então, por bombardeio auditivo, né? Pode cair alguma coisa falando desse termo, bombardeio auditivo. Então, bombardeio auditivo é estimulação do som-alvo, né? Audição associada a tátil e visão. Então, a criança vai ouvir muitas vezes aquele som, né? Então, a gente vai trabalhar aquele som repetidamente, né, durante a terapia, e ela também vai para casa e vai ter tarefas para fazer. E daí o pai vai pegar e vai falar várias vezes palavras com aquele som que ela tem dificuldade. Então, ela vai ouvir, tá? Então, por isso que a audição precisa estar ok. Ela vai ouvir muito aquele som em diferentes palavras, tá? A produção, então, é outra parte, né, do modelo de ciclos. Produzir o fonema em si. Então, internalizar imagens sinestésicas e auditivas. Então, ela escutar, ela ver, ela ter a movimentação tátil também, né? Tocar no local onde
por exemplo, na língua, né? Onde é que a língua toca? A língua toca no dente. Então, ela fazer essa movimentação também. Então, ela ter várias informações de estimulação e de produção. Ele é um programa terapêutico, né? Que ele aproveita as habilidades das crianças em fazer generalizações e facilitar, então, a emergência de padrões fonológicos. Então, ele está associado à generalização. A criança aprende uma habilidade e ela tem tendência a generalizar para outros padrões. Então, essa palavra é importante também. O ciclo, ele tem a função de facilitar o desenvolvimento de padrões fonológicos. Então, é feito um ciclo que facilita a aquisição, né, o desenvolvimento do padrão fonológico. Como que é feito? Então, os períodos, né, nos quais o ciclo, ele é um período no qual aquele padrão fonológico que vai necessitar de tratamento, eles são estimulados em uma ordem determinada. E tu vai elevando o grau de complexidade. Então, é um ciclo mesmo. Tu começa trabalhando com um som que é mais estimulável, né? O som-alvo, que é mais estimulável, que é mais fácil para a criança. Tu estimula ela. Auditivo, tátil, né? Audição, tátil e visão. Tu vai começar com bombardeio auditivo, ela vai ouvir muito aquele som, ela vai ouvir na terapia, ela vai ouvir em casa. Estimulação, né? Nesse ciclo. Vai estimular a produção com imagens sinestésicas, né? Tátil, musculares e auditivas. Tu vai estimular a criança a realizar generalizações, né? Então, tu vai aproveitar a habilidade da criança para generalizar um padrão que ela já aprendeu. Tu vai trabalhar com padrões, né? Então, lembrar dessa palavra, padrões fonológicos. Vai tentar generalizar esses padrões. Esse ciclo, então, ele vai envolver um período, né, que tu vai trabalhar aquele som-alvo numa ordem determinada e vai elevar, né, o grau de complexidade de cada ciclo. Qual é a duração desse ciclo, né? Isso aqui é importante, às vezes eles cobram ali dentro da questão, né, números, eles gostam de saber de quantas semanas, para ver se a tua memória tá boa, né? Então, um ciclo, ele vai durar, em média, de 3 a 5 semanas, ou até de 15 a 16. Esse é o modelo de ciclos. A sessão da terapia vai ter de 40 a 45 minutos. E ele vai ter uma sessão por semana. Esse é o modelo de ciclos clássico. Então, faz uma tabelinha ali. Modelo de ciclos clássico. Estimulação auditiva, tátil e visual. Bombardeio auditivo. Produção, imagens sinestésicas e auditivas. Aproveitar a habilidade da criança para fazer generalizações dentro dos padrões lá fonológicos. Um ciclo compreende, então, a estimulação de um fonema em ordem determinada, elevando o grau de complexidade. A duração de cada ciclo de 3 a 5 semanas ou até 15 a 16. Sessões de 40 a 45 minutos, uma sessão por semana. Esse é o modelo de ciclos original, tá? Aí quem não é dessa área deve estar pensando, meu Deus do céu, será que vai cair isso aí? Já caiu, tá? Então a gente tem que esperar. Tem que ter em mente isso aí, como a gente faz essa estimulação, tá? E a gente vai ter o modelo de ciclos, que é o modelo de ciclos modificado. Que foi uma proposta, então, dos autores do modelo de ciclos. Outros autores resolveram modificar. Não, a gente vai fazer esse modelo de ciclos, então, do tratamento da criança com desvio fonológico. A gente vai pegar esses mesmos conceitos, mas a gente vai modificar um pouco. O que eles proporam? Que cada ciclo, ele vai ter 3 semanas. Então, um ciclo vai ter 3 semanas. A cada semana se focaliza um processo fonológico. A sessão vai ter 50 minutos e ela vai acontecer 2 vezes por semana. Então, eu vou selecionar quais são os meus sons alvo, né? Eu vou saber que um ciclo ele tem 3 semanas. E a cada semana, então, eu vou focalizar um processo fonológico.
Durante um ciclo, então, são enfocados 3 processos fonológicos. E dentro de cada processo, 2 sons-alvo, tá? Eu falei trocado. Um ciclo, 3 processos fonológicos. É o processo fonológico. Eu vou pegar aqui, em cada semana eu vou ter um processo fonológico. Então, eu vou ter 3, né? Então, eu vou ter 3 semanas. Aqui, um ciclo vai ter 3 semanas. Cada semana, um processo fonológico. Então, eu vou trabalhar 3 processos fonológicos, né? 3 processos fonológicos. E cada processo fonológico eu vou ter 2 sons-alvo. Então, aqui, eu vou ter, dentro de cada processo, 2 sons-alvo. Aqui eu vou ter 2 sons também. E aqui eu vou ter 2 sons também, tá? Cada processo é feito, então, com apenas um som, passando automaticamente para outro som na semana seguinte, tá? Então, eu vou ter aqui 2 sons, eu vou trabalhar eles de forma individual. Vou trabalhar um primeiro, depois o outro, tá? Passando-se, então, automaticamente para outro som na outra semana, a menos que a criança tenha obtido apenas 20% ou menos de correção. Então, se eu trabalhei com a criança, eu trabalhei um som-alvo, por exemplo, urã, né? E a criança não conseguiu produziu 20% ou menos de 20% das vezes o som urã adequadamente, a gente vai ter que repetir aquele som, tá? A gente vai ter que repetir na próxima semana, trabalhar o mesmo, né? No próximo ciclo, na próxima semana, trabalhar o mesmo som, tá? Ao final do ciclo, se 50% dos sons trabalhados forem produzidos corretamente, repete-se o ciclo com o mesmo som e palavras e estímulos, porém agora no nível da sentença. Então, se a criança conseguiu produzir 50% do som trabalhado de maneira adequada, ela vai repetir aquele ciclo com o mesmo som, só que agora no nível da sentença, né? Na produção de frases. Então, ela trabalhou a palavra isolada, tá? Então, um ciclo tem 3 semanas no modificado, né? Nesse aqui é o modelo de ciclos modificado. Cada semana focaliza-se um processo fonológico. Durante um ciclo, são enfocados, então, 3 processos. E dentro de cada processo, 2 sons-alvo, tá? Como a gente tem 2 sessões, a gente viu, né? A gente vai ter 2 sessões por semana. Por isso que a gente vai trabalhar 2 sons-alvo, né? Em uma semana, eu vou ter 2 atendimentos. 2 atendimentos. Então, eu vou ter num atendimento, eu vou trabalhar um som-alvo e no outro eu vou trabalhar um som-alvo, tá? E esses 2 atendimentos aqui estão dentro de uma semana, tá? Esse é bem complicadinho da gente fazer o esquema. É bom desenhar, fazer um esqueminha e desenhar, tá? Quantas semanas, o que é o processo, tá? Então, dentro de uma semana, a gente trabalha um processo fonológico. Como a gente vai ter 2 atendimentos por semana, em cada atendimento a gente vai trabalhar um som-alvo, tá? Isso aqui é importante também, números eles costumam cobrar. Se 20% ou menos de correção, a gente vai repetir aquele som. Por exemplo, nesse primeiro atendimento da semana, eu estava trabalhando ali o som do T com a criança, tá? Nesse primeiro atendimento da semana. Ela não teve 20% de correção, né? Teve 20% ou menos. Em vez de passar para o próximo som, eu vou repetir o T de novo, tá? Eu não vou passar para o próximo som-alvo, tá? Eu não vou passar, por exemplo, para o D.
Eu vou continuar no TAM. Ela não corrigiu naquela semana, naquele primeiro atendimento, eu não vou passar do TAM para o DAN. Tava no TAM, vou continuar no TAM naquela semana até a gente ver se a criança conseguiu corrigir ou não, né? Claro, isso é um modelo, né? A gente sabe que na realidade vai acontecer de formas diferentes, né? Mas é um modelo, é o que se espera que aconteça, tá? Se em condições ideais. Ok. Damos uma revisada aqui, né, aqui, inventário fonético, então, a produção desses fones, né, só uma revisadinha mesmo, os componentes da produção de fala, né, fonologia, fonética e articulação, os desvios fonológicos, então, quais são as condições que a gente tem que ter prévias, né, para a gente entender que a criança realmente tem um desvio fonológico, ele não tem uma outra origem, né, aquela alteração de fala. O som-alvo é um som que a criança tem prontidão, é um padrão estimulável. O modelo que eles costumam cobrar em prova é o modelo de ciclos e o modelo de ciclos modificado, né? Entender que a aquisição dos fonemas envolve, né, um processo gradual, envolve ter a parte auditiva ok, né? Envolve informações sinestésicas e táteis, envolve o ambiente fonético, envolve a habilidade de generalização. O modelo de ciclos, que é esse primeiro, é o mais simples, né? Que a gente vai ter estimulação, produção, né? As habilidades e a generalização delas, né? Como que ele acontece, né? Que ele é então a duração de cada ciclo vai ser diferente, né? De 3 a 5 semanas ou de 15 a 16. A sessão também vai ser diferente e vai ser uma sessão por semana, né? Aqui nos ciclos modificado, a gente vai ter um ciclo igual a 3 semanas, né? Cada semana focalizando um processo fonológico, 2 atendimentos por semana, cada atendimento com um som-alvo, tá? Ok, revisamos. O que cai na prova. Agora a gente vai passar para os distúrbios de fala adquiridos por lesão neurológica, que é o que está lá no nosso, né, na nossa referência dos concursos, né? Eles falam muito da parte de linguagem relacionada à parte neurológica, então a gente vai focar agora nos distúrbios de fala adquiridos por lesão neurológica. A gente viu ali que o desvio fonológico, a criança não vai ter nenhuma alteração neurológica, né? O desenvolvimento dela tá ok. Ela vai ter uma alteração realmente na parte fonológica. Nos distúrbios de fala adquiridos por lesão neurológica, nós vamos ter apraxia de fala e disartria, tá? Gravem esses nomes aí. Praxis, então. Praxis se refere a realizar uma ação. E a apraxia, então, ela seria a incapacidade de sequencializar uma ação. Então, há um movimento, mas há uma dificuldade de sequencializar a realização de uma ação. Então, vocês gravem aí, se perguntarem na prova. O que é a apraxia? A gente já sabe que o A é um prefixo de negação. Então, a gente tem uma incapacidade. Incapacidade de quê? De sequencializar para realizar a ação, tá? O movimento ainda existe, mas a gente tem uma incapacidade de sequencializá-lo, tá? Praxis, realizar uma ação. Apraxia, incapacidade. Prefixo A, nega. Dentro, então, dos distúrbios de fala, a gente tem a apraxia, a gente tem as apraxias motoras, as apraxias ideomotoras e as apraxias ideatórias, tá? Apraxia ideatória, então, né, que é um distúrbio de fala adquirido por lesão neurológica, né, que é a inabilidade de fazer uso, né, de um objeto ou gesto devido à perda do conhecimento de suas funções. Então, na apraxia ideatória, a gente tem a apraxia, né, tem uma alteração, tem uma incapacidade, uma inabilidade, né, inabilidade de fazer uso do objeto ou gesto devido à perda do conhecimento das suas funções. A gente perde o conhecimento da função daquele objeto, então a gente acaba não fazendo uso, né, ou do gesto.
A apraxia, então, ideomotora, né? É um distúrbio na performance dos movimentos necessários, né, para o uso dos objetos, para a realização de gestos ou de uma sequência de movimentos isolados. A apraxia de fala estaria dentro aqui, então, da apraxia ideomotora, né? A apraxia de fala, ela é um déficit na habilidade de sequencializar comandos motores necessários para o posicionamento correto, né, dos articuladores durante a produção voluntária da fala, tá? Então, a gente tem um déficit na habilidade ou uma inabilidade de sequencializar uma ação, sequencializar, né, uma ação. Há um movimento, mas a gente tem dificuldade de sequencializar ele. Então, a gente tem a apraxia, né, de fala. Na apraxia, então, a alteração na articulação e na prosódia, principalmente, né? Então, são lesões cerebrais anteriores e frontais que causam mais este distúrbio. Lembra que a gente já falou? Lobo frontal, organização, já nos diz tudo. Então, a gente lá na hora da prova, a gente vai saber, se perguntarem, lesões cerebrais anteriores e frontais, anterior frontal, frontal organização, né? Inabilidade de organização, de sequencialização, né? Das ações, né? Para produzir a fala. As vogais, elas são articuladas mais facilmente. Consoantes simples e grupos consonantais. Então, a gente vai ter também, lembra que tudo é gradual, né? Aqui a gente está falando de lesão neurológica, mas também é gradual. Então, as vogais são articuladas mais facilmente, as consoantes simples vêm depois e os grupos consonantais, né, mais difíceis. Os fonemas, né, palatais e dentais são mais suscetíveis a erros, então a gente volta aqui, ó, naquela nossa tabelinha. Os fonemas dentais e palatais, estão mais suscetíveis a erro, então por isso que é importante saber, né, o que é um fonema dental, o que é um fonema palatal, né? Então, os fonemas, então, palatais e dentais estão mais suscetíveis a erro, né? E há inúmeros erros fonêmicos, né? Substituições, omissões, adições, repetições, né? Os que aparecem com maior frequência são as substituições, tá? Então, apraxia, dificuldade na organização, na sequencialização do movimento, da ação, né? Há o movimento, mas a dificuldade, né, de sequencialização dessas ações para realizar esse movimento e falar, tá? Na apraxia, geralmente, a fala automática está preservada, a repetição é pior que a fala espontânea, então é um teste que a gente faz para ver se é apraxia, né? O paciente tem maior dificuldade em repetir do que na fala espontânea, então ele tem uma dificuldade de repetir nas provas de repetição. Quanto mais extensa a palavra, então, os erros se acentuam, ficam maiores. Mais erros em palavras fundamentais do que em palavras, né, que compõem a frase, outras palavras que compõem a frase, mas que não tenham maior valor semântico, né? Pistas visuais e auditivas auxiliam, né, a pessoa, né, o paciente que está apráxico, né? Então, se eu for falar uma coisa para vocês para lembrar de apraxia: lesão anterior frontal, organização e sequencialização e dificuldade de repetição. Se vocês lembrarem disso, provavelmente 60% da questão já está resolvida, tá? Os modos de produção, então, na apraxia. A gente vai ter, né, os plosivos, fricativos, líquidas e vibrantes, então a gente vai ter essa ordem, né? As zonas de articulação do fonema, fonemas anteriores, médios e posteriores, né? A sequência do fonema, né? Iniciar com os mais frequentes, frequência da palavra, iniciar com as mais frequentes, e extensão da palavra, iniciar com palavras curtas e ir aumentando gradativamente. Então, a gente sempre parte do que é mais simples, do que é mais
estimulável para o paciente, o que ele consegue produzir de forma mais fácil, para seguir para os componentes mais difíceis, né? Ok. Vimos a apraxia. Dentro dos distúrbios, né, adquiridos por lesão neurológica, a gente tem a apraxia e a disartria, né? Apraxia, sequencialização do movimento, organização, lesão anterior-posterior, dificuldade de repetição, né? A gente vai começar sempre pelo que é mais fácil para o paciente para ir para o mais difícil, né? E agora as disartrias. A disartria cai muito mais, né? O tema disartria cai muito mais na prova do que a apraxia, né? Então, porque a gente sabe que elas são destrinchadas em vários termos, tá? Então, disartria. Ela está relacionada, então, à paralisia, à fraqueza ou incoordenação da musculatura da fala, né? Há um comprometimento nas bases motoras, não só na articulação. Então, o que a gente vai perceber principalmente de diferença de modo didático, né? Alteração nas bases motoras, né? Então, a gente vai ter paralisia e fraqueza, além de incoordenação, né, da musculatura da fala e comprometimento, né, das bases motoras da fala. Então, respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia. Se a gente tem um distúrbio neurológico, né, uma alteração de fala relacionada a um distúrbio neurológico e a gente tem comprometimento de base motora, a gente tem uma disartria, tá? Os termos disartrofonia ou disfonia neurológica são sinônimos de disartria, então isso nos remete à parte da voz, né? Então a gente vai ter alteração vocal associada. As características comumente observadas: imprecisão articulatória, monoaltura, monointensidade e velocidade de fala alterada. Então lembre, disartria, bases motoras, comprometimento de bases, né? A alteração de fala está associada a comprometimento de bases motoras, respiração, que são respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia, tá? Anotem aí. A gente tem 7 tipos de disartria, né? Disartria flácida, disartria espástica, disartria do neurônio motor superior unilateral, disartria hipocinética, disartria hipercinética, disartria atáxica e disartria mista. Então, são 7 tipos. Anota aí que são 7, porque às vezes já apareceu questão que eles colocam todas e tiram uma. E daí ficou faltando uma, não são todos os tipos, tá? Disartria flácida, né? Na disartria flácida a gente tem uma lesão do neurônio motor inferior, né, no sistema nervoso periférico. Por isso que é importante a aula de anatomia que a gente já teve, né, a gente saber fazer essas distinções. Características básicas. Por que é sinônimo de disartrofonia? Porque tem alteração de voz, tá? Voz soprosa, monoaltura, articulação imprecisa das consoantes e hipernasalidade, tá? Uma característica bem marcante aqui da flácida é a hipernasalidade. Então faz um quadrinho aí. Disartria flácida, lesão no neurônio motor inferior e coloca as características, tá? E destaca a hipernasalidade, que essa é bem importante, tá? Neurônio motor inferior. Disartria espástica, lesão do neurônio motor superior bilateral. Então essa aqui é o neurônio motor superior bilateral. Características básicas, de novo a voz aqui. Voz áspera com esforço. Lembra lá da aula de voz? Aspereza, rugosidade mais tensão, né? Isso que significa aspereza. Emissão, tensa estrangulada, rugosidade mais tensão. Emissão tensa estrangulada. Já entreguei. Se eu sei aquilo ali, eu já entreguei. Monotonia, né? Articulação imprecisa das consoantes também. A gente vê que as consoantes em todas as alterações de fala, de origem neurológica ou não, é o que a gente vai ter mais dificuldade, né? Hipernasalidade também é importante aqui. E comprometimento de 3 níveis. O nível fonatório, o nível ressonantal e o nível articulatório.
essa disartria espástica, ela está muito associada à esclerose lateral amiotrófica e à esclerose múltipla. Se eles perguntarem para vocês lá na prova, qual é a disartria que está comumente associada à esclerose lateral amiotrófica e à esclerose múltipla? Vocês já vão saber. Lesão, disartria espástica causada por lesão do neurônio motor superior bilateral, tá? Faz um quadrinho, anota aí, gruda na geladeira, na frente da cama e vai olhando. Vai olhando para conseguir lembrar. Se não é a tua realidade de trabalho no dia a dia, faz um quadrinho para lembrar. Disartria do neurônio motor superior unilateral, né? Então a gente vai ter lesão do neurônio motor superior unilateral, que já diz o nome. Aqui, ó, a espástica, elas podem tentar enganar vocês nisso aqui. A espástica é a lesão do neurônio motor superior bilateral, disartria espástica. A disartria, que já dá o nome, né? Motor superior unilateral, né? É diferente. É unilateral. O que eu já vi, já caiu? A disartria espástica ocorre por lesão do neurônio motor superior unilateral. Daí a pessoa, esqueci, não sei. Aí se não falar nesse nome aqui fica difícil de lembrar, né? Então tem que lembrar, espástica é bilateral e nós temos a disartria do neurônio motor superior unilateral. As características básicas, então, ela se assemelha, né, a uma disartria espástica, não é à toa que a gente tem ali neurônio motor superior, né? Mas ela ocorreria então de forma mais leve, unilateral, né? Então lá a gente tem bilateral. As consoantes são imprecisas de novo. As sequências de movimentos são alterados, né? São lentos, imprecisos, irregulares, né? Essa sigla que eles usam em inglês, né? Para esses movimentos lentos, imprecisos e irregulares, AMR, tá? A voz é rouca, a velocidade é lenta e tem uma hipernasalidade leve, tá? Então, disartria do neurônio motor superior unilateral, se compara ali a uma disartria espástica, porém com sintomas mais leves. A disartria hipocinética, né? Então a gente vai ter uma alteração na estrutura do gânglio basal, né? A gente vai ter um comprometimento do sistema extrapiramidal. E as características básicas, então, são intensidade reduzida, voz monótona, voz rouca soprosa, voz de altura mais grave, alteração da fluência, imprecisão articulatória, ressonância hipernasal, está muito relacionada, é a disartria relacionada à doença de Parkinson, tá? Então, se falarem em doença de Parkinson, vocês têm que associar a disartria hipocinética, que tem comprometimento do sistema das estruturas do gânglio basal, tá? Então, já vi questão que perguntou assim, quais alterações vocais estão relacionadas à doença de Parkinson? Aí falava assim, intensidade reduzida, voz rouca soprosa, né? Altura grave. Então já dava, se a gente soubesse aqui, né, dessa parte, a gente já tinha uma resposta também, né? Porque tem essa alteração, lembrem, disartrofonia, alterações vocais, alterações, né, de fala. Parkinson, bota lá na tabelinha, Parkinson associada à disartria hipocinética, tá? Aquela lá era hipo, essa aqui é hiper, vamos ver. Disartria hipercinética. Também, né, afeta gânglios da base, né? Ela pode se manifestar, então, como distonia, né, que seria uma hipercinesia lenta, ou coreia, uma hipercinesia rápida. Coreia é fácil de lembrar, né, que a gente já vê de forma mais comum, assim, os pacientes com coreia, né, porque chama mais atenção, porque o paciente
tem aqueles movimentos muito rápidos, né? Então é fácil a gente associar a coreia à hipercinesia rápida, movimentos rápidos, né? E a distonia, que é a hipercinesia lenta. As características da disartria, então, hipercinética, né? Presença de movimentos involuntários, né? Então, quando a gente tem movimentos involuntários, a gente associa a disartria hipercinética. A gente tem uma voz áspera de novo, lembra? Aspereza, rugosidade mais tensão. Temos distorção na articulação das vogais. Essa aqui é o que é o fator que diferencia, tá? Interrupção articulatória com variável de imprecisão, né? Com variável imprecisão. E alterações na prosódia. Então, hipercinética tenta associar aos movimentos involuntários. Aí tu vai lembrar das distonias e da coreia, tá? Coreia é movimento rápido, distonia, hipercinesia lenta, tá? Então, a hipercinética. Hiper. Então, hiper a gente já lembra que é um pouco mais. Então, mais movimentos, movimentos involuntários, movimentos mais rápidos ou movimentos mais lentos, tá? Temos a disartria atáxica, né? Ataxia sempre remete a gente a cerebelo, né? Então é uma coisa que eu acho que no dia a dia a gente já associa, né? Então a disartria atáxica envolve estrutura cerebelar, né? O cerebelo, e vias neurais que acometem o cerebelo e outras estruturas do sistema nervoso central. As características básicas, então, da disartria atáxica, né? Voz áspera com esforço. Esforço, né? Voz é tensa, né? Estrangulada. A gente faz esforço, o paciente faz esforço para falar. Acentuação excessiva, sem diferenciar a sílaba tônica ou elementos mais importantes. Então, há uma acentuação excessiva dos termos, né? Na fala, sem diferenciar a sílaba tônica. Interrupção articulatória irregular, excesso de altura e tremor vocal, tá? Tremor a gente sempre associa, né? Cerebelo, a parte do cerebelo, né? Cerebelo nos fala muito da parte do equilíbrio também ali, né? Desse equilíbrio da musculatura ali. Então, tremor a gente lembra do cerebelo, e a ataxia nos faz lembrar então cerebelo, e disartria atáxica, cerebelo e todas essas alterações que a gente conversou. É um mundo, né? É um mundo resumido em poucas palavras. Disartria mista. Ela tem características, né, de diversos tipos de disartria no mesmo quadro. Ela envolve então lesões que envolvem sistema nervoso periférico ou central. Né? Então, o paciente lá, né, o sujeito apresenta características diferentes, não é bem delimitado ali que nem a gente viu, né? Então, ele tem uma disartria mista, ele tem componentes de uma e componentes de outra. Lembrem, são 7 tipos. Lembrem os nomes, tá? Lembrem também a área que afeta. Então, façam uma tabelinha porque é importante, tá? Avaliação, então, e reabilitação da disartria. De forma bem resumida, o que vai se ver, né? O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a parte estrutural, a gente vai avaliar, né, as bases motoras ali, respiração, fonação, ressonância, articulação. A gente vai avaliar a prosódia e sensibilidade do paciente. Então, a gente vai conseguir, a partir disso, ter uma noção e ver ali se o paciente, né, em qual disartria que o paciente se encaixa, ou se ele tem uma disartria mista, e a partir disso a gente vai ver como trabalhar, né, com o paciente. Ele tem mais dificuldade na produção das consoantes, então a gente vai ver, né, quais são os padrões mais estimuláveis para o paciente para a gente poder trabalhar, tá? Ou quais são as compensações necessárias, né? Às vezes precisa de compensação, precisa trabalhar uma articulação de uma forma diferenciada, né? Então, a gente vai conseguir identificar isso para poder trabalhar com o paciente. Vai fazer a avaliação estrutural,
respiração, fonação, ressonância, articulação, prosódia, sensibilidade. Aqui eu trouxe um parênteses, tá? Porque tem ali na referência e eu resolvi encaixar aqui, tá? Eles falam de distúrbios do movimento e doenças neuromusculares. Então eu trouxe aqui um resuminho, né, dos distúrbios do movimento e doenças neuromusculares, tá? Então, os distúrbios do movimento também podem ser chamados de síndromes extrapiramidais, né? Então, são movimentos involuntários, anormais, ou por uma redução dos chamados movimentos normais. Então, são movimentos involuntários anormais ou redução dos movimentos chamados normais, tá? Então, a gente vai ter as síndromes hipocinéticas, né? Que a gente vai ter a principal delas, né? O parkinsonismo, né? Então, a gente vai ter características de tremor de repouso, acinesia, rigidez muscular e alteração no equilíbrio e da postura, né? E as síndromes hipercinéticas, né? Então, a gente vai ter a coreia, que são aqueles movimentos rápidos e involuntários. A gente vai ter a distonia, né? Que é a contração muscular sustentada. A mioclonia, que é a contração muscular abrupta. Os tiques, né? Que são os movimentos de curta duração. O tremor, que é a contração muscular rítmica de músculos antagonistas. E as discinesias tardias, né, que são os movimentos involuntários amplos de caráter estereotipado, tá? Então, os distúrbios do movimento, nós temos movimentos involuntários anormais ou redução dos movimentos normais, síndromes hipocinéticas, parkinsonismo, não é Parkinson, é parkinsonismo, tá? É diferente. E temos as síndromes hipercinéticas, que são caracterizadas por, né, que nós vamos ter as síndromes, a coreica, né, coreia, distonia, mioclonia, tique, tremor e discinesia. Coreia sempre associa movimento rápido, tá? Distonia, contração muscular sustentada e assim vai, tá? Então, distúrbios do movimento. Anota aí, porque eles colocaram lá na referência, tá? E as doenças neuromusculares, né? Quais são as mais conhecidas? As doenças musculares, elas podem, são hereditárias ou adquiridas, né? E afetam uma unidade motora, né? A gente tem as mais conhecidas, então. Esclerose lateral amiotrófica, né? Que a gente tem sinais e sintomas de comprometimento do neurônio motor superior, né? Então, a gente lembra lá da disartria, né? Então, a gente tem características como espasticidade e hiperreflexia e dos neurônios motores inferiores, hipotonia, arreflexia, atrofia muscular e fasciculações, tá? Então, acho que é uma das doenças neuromusculares mais conhecidas. A gente tem a esclerose múltipla, né, que é uma inflamação e desmielinização da substância branca do sistema nervoso central, né? Então, isso é importante lembrar. Eles costumam fazer questões sobre doença neuromuscular. Eles colocam, assim, uma descrição e nos pedem para nomear, geralmente, qual é a doença neuromuscular, né? Então, se eles colocarem ali, tem sinais e sintomas de comprometimento do neurônio motor superior, né? Espasticidade e hiperreflexia dos neurônios motores inferiores. Qual é a doença neuromuscular? Eles vão colocar esclerose lateral, esclerose múltipla, neuropatia periférica. E tu vai ter que nomear, tá? Então, eles costumam fazer isso. Então, eu não estou exagerando, tá? Neuropatias periféricas. Lesão aguda ou crônica dos componentes fundamentais dos nervos periféricos, fraqueza muscular e sintomas sensitivos, tá? Então, a gente viu aqui as doenças, né? Continua aqui agora, vamos continuar. A gente tem, né, as polirradiculoneurites, né, inflamatórias, a mais conhecida delas e que eles costumam muito colocar em prova, né, síndrome de Guillain-Barré, tá? Síndrome de Guillain-Barré, eles adoram pedir em prova. Os sintomas, então, do Guillain-Barré, eles começam por eventos infecciosos em geral. Então, a pessoa vai ter aquela
Às vezes a perda de força muscular generalizada não movimenta nenhum músculo, né, do corpo, então às vezes, né, disfagia, muito sintoma de disfagia na síndrome de Guillain-Barré, então o paciente naquele início agudo ele não engole, né, então eles vão perguntar para vocês e vocês vão associar síndrome de Guillain-Barré a processo inflamatório, né, que geralmente ocorrem após eventos infecciosos, no geral, tá? Então, é uma síndrome inflamatória muito associada a quadros de disfagia, porque o paciente não movimenta, no início ali agudo, geralmente não movimenta nada, não engole, tá? Não consegue deglutir. Agora, né, em função do Covid, né, associações com síndrome de Guillain-Barré, né, então pode ser que venha esse termo aí. E nós temos a miastenia gravis, né, que é uma doença autoimune que causa uma fraqueza muscular flutuante. Então, se eles falarem em fraqueza muscular flutuante, que é uma doença autoimune, é uma doença neuromuscular, é a miastenia gravis, tá? Então, a gente vai ter flutuação da fraqueza muscular. Muita coisa também, né? Muito complexo. Tudo pode acontecer. Então, a gente já passou ali as disartrias, né? Deixa eu só voltar lá no começo. Aqui. Distúrbio de fala adquirido por lesão neurológica. Apraxia, disartria. Apraxia, inabilidade, incapacidade, né, de sequencializar o movimento. Lembrar da dificuldade de repetição, né? A gente viu, né? E o próximo, disartria, que é o outro distúrbio, né, relacionado à fala. Que a gente vai ter o quê? Comprometimento de base motora associado à paralisia, fraqueza e incoordenação da musculatura de fala. Então, distúrbios de fala adquiridos por lesão neurológica. Apraxia, disartria. Disartria associada a comprometimento de base motora. Se vocês souberem isso, já vai para a prova com uma chance maior do que o candidato que não sabe, tá? A gente tem 7 tipos de disartria. 7. Grava aí. 7. Flácida, espástica, do neurônio motor superior unilateral, hipocinética, hipercinética, atáxica e mista, quando tem vários componentes. Revisamos todas elas. Trouxe aqui para vocês os distúrbios do movimento, que eles colocaram lá na referência. Quais são os distúrbios do movimento, né? Ou as síndromes extrapiramidais. As síndromes hipocinéticas, caracterizada pelo parkinsonismo, né? E as hipercinéticas, coreia, distonia, mioclonia, tique, tremor e discinesia. Doença neuromuscular, colocaram lá também. Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, neuropatias periféricas, polirradiculoneurites, né, inflamatórias, síndrome de Guillain-Barré, principal delas, tá? Miastenia gravis, né, doença autoimune. Agora, se a gente não tem uma alteração de fala, a gente vai ter o quê? Uma alteração de linguagem, né, associada ao distúrbio neurológico. Então, afasia. Distúrbio de linguagem adquirido por lesão neurológica. Então, distúrbio de linguagem, né, adquirido por lesão neurológica. Então, afasia. Se não é de fala, não é apraxia e disartria, a gente vai ter o distúrbio de linguagem adquirido por lesão neurológica. Então, distúrbios de fala, apraxia e disartria, distúrbio de linguagem, afasias, tá? Como é que a gente vai avaliar a afasia, né? A gente vai avaliar, então, a afasia no nível do discurso. Se o paciente consegue emitir e compreender, se ele tem coesão e coerência, e a estrutura superficial, né? Se ele seleciona e organiza as palavras em uma frase. A avaliação, então, envolve instrumentos de avaliação fechados,
né, para avaliar linguagem, né, avaliar o distúrbio de linguagem adquirido por lesão neurológica. Instrumentos fechados, que são testes ou subtestes. Qual é a vantagem de aplicar teste e subteste? Que a gente pode retestar, a gente avalia o paciente no momento, a gente faz uma terapia e a gente reavalia. Esses testes podem envolver repetição, nomeação, fluência, compreensão de ordens simples e complexas. E a gente vai ter uma avaliação informal também, que elas podem ser criadas livremente, que vão avaliar o paciente no nível ali do discurso, de uma forma mais livre, né? As duas avaliações elas vão se complementar quando se trata de afasia, né? Distúrbio neurológico adquirido, né? Distúrbio de linguagem adquirido por lesão neurológica. Qual é a atuação do fonoaudiólogo, então, na afasia? Avaliar e comparar, né, se o quadro neurológico são compatíveis. Então, a gente já estudou a anatomia, a gente vai ter um paciente que vai ter uma lesão neurológica em determinada área cerebral. A gente vai pegar o exame lá, vai ver, vai ter o laudo, a gente vai ler. E a gente vai fazer essas avaliações. A gente vai ver, o paciente tem um distúrbio de fala, né? Ele tem uma apraxia ou ele tem uma disartria. Não, ele tem um distúrbio de linguagem. A gente vai comparar se o quadro neurológico é compatível com o que o paciente está apresentando naquele distúrbio de linguagem, tá? A gente vai considerar as grandes e as pequenas alterações, certo? A gente vai atuar numa equipe multiprofissional sempre que possível para avaliar esse paciente, né? Porque ele é um paciente que teve um AVC, ele é um paciente que teve um traumatismo craniano, né? Então a gente vai atuar de forma multiprofissional. A gente vai ter ciência absoluta das manifestações que o paciente apresenta, considerando objetivos da terapia a serem alcançados em curto, médio e longo prazo, né? Considerando o que o paciente apresenta, quais são as capacidades a serem desenvolvidas, quais são as limitações, né? A gente vai envolver o paciente no processo da terapia e vai interferir de forma adequada na família, esclarecendo os objetivos do trabalho, seus limites e suas possibilidades. A gente sabe que a afasia, né, a alteração de linguagem, né, adquirida por lesão neurológica é de difícil compreensão dos familiares às vezes. Por quê? Muitas vezes o paciente não tem nada físico, o paciente não consegue falar, ou ele tem uma fala que inclui repetições, né? Ou o paciente não está compreendendo, mas ele está falando um discurso ali totalmente aleatório, ele fala, mas ele não compreende. É difícil às vezes explicar para o familiar, né, que tem que não tem nada físico ali naquele momento demonstrando aquela dificuldade. Ele consegue mexer a boca, ele consegue mexer a língua, só que é uma alteração neurológica, né, na produção da linguagem, na compreensão da linguagem, tá? Então, a gente tem que adequar aos limites, às possibilidades na terapia, e a família também deve estar esclarecida quanto a esses limites e possibilidades, tá? As terapias, né, das desordens emissivas, elas vão envolver, então, reconhecer se o distúrbio é na codificação ou na decodificação de símbolos, né, por meio dos canais visuais, auditivos e táteis. Reconhecer se o distúrbio ocorre nos processos centrais, né, seleção, significação de palavras, formulação de mensagens. Reconhecer se o distúrbio ocorre na expressão de símbolos, né, por intermédio da comunicação oral, escrita ou gestual. Então, a gente vai fazer essa avaliação do paciente e vai detectar ali, né, vai conseguir reconhecer se é na codificação ou na decodificação, se é nos processos centrais, né, ou se é na expressão de símbolos, essa dificuldade do paciente, tá? Então, a terapia das desordens emissivas, ela vai envolver isso, né? Os princípios gerais, né, da terapia das desordens emissivas. Estimulação auditiva, né? Eliciar a linguagem. Estímulo adequado, né, que tenha significado para o paciente. Sempre começar pelos estímulos, a parte mais estimulável, mais fácil, né? Combinação da parte visual, do estímulo visual com o estímulo auditivo. Iniciar com palavras e frases mais curtas e gradativamente aumentando, né? O estímulo deve sempre eliciar uma resposta, ele deve eliciar uma resposta e não forçar o paciente a dar uma resposta, né? E ele deve ser repetido várias vezes. Então, a gente viu, tanto lá na lesão, na alteração de linguagem, que não tem origem neurológica, quanto na alteração de linguagem, que tem origem neurológica, a gente vai
usar todos os caminhos, né? Estimulação visual, estimulação auditiva, né? O paciente ouvir muito aquele som, né? Repetir os estímulos, né? Então, os estímulos adequados, começar pelo que é mais fácil, mais estimulável e gradativamente, né, dificultando, né? Aumentando a extensão da palavra, um som mais difícil, uma palavra mais difícil, ou, né, uma expressão, tá? Então, essa terapia das desordens emissivas, quando tem alteração na expressão da linguagem, o paciente consegue compreender. Na parte compreensiva, a gente vai trabalhar de uma forma mais ampla, né? Porque o paciente muitas vezes vai ter ali uma melhora entre 3 e 6 meses após a lesão, mas após isso, se ele continua com muita dificuldade na compreensão, há um manejo mais difícil, né, do paciente. Então, claro, sempre vai ter possibilidades de estimulação, mas a gente vai ter que ver, né, quais são esses limites terapêuticos, tá? Principalmente quando se trata de uma alteração de linguagem de compreensão, né, na ordem da compreensão. Regras básicas da terapia, né, nas desordens de expressão, emissão. Falar de forma simples e objetiva, atividade dentro das capacidades atuais do paciente, controlar a quantidade de material usado, né, e torná-lo significativo, usar o princípio de estimulação repetida intensivamente, avaliar a efetividade de cada procedimento e tratar adulto como tal, né? A gente vai ter aqui, na grande maioria das vezes, os afásicos adultos, né? A gente tem afasia também em criança, mas a grande maioria é adulto, né? Então, a gente não está tratando uma criança, né? Então, a gente tem que tratar com um estímulo adequado a um adulto, que é o paciente, tá? Os desvios, né, não linguísticos que podem acompanhar a afasia. As agnosias, né, que é uma deteriorização da capacidade de reconhecer ou identificar objetos, pessoas, sons ou formas. A apraxia, que é uma impossibilidade de realizar movimentos coordenados. Então, dentro da afasia, o paciente pode apresentar apraxia, né? Perda da atenção e concentração, dificuldade de lidar com o abstrato, né? Então, falar coisas abstratas para o paciente, às vezes, dificulta, né, o processo, ele precisa das coisas mais concretas. Pode apresentar perseverações, né, e reações catastróficas também, né? Tempestade no copo d'água, tá? Ele pode ter uma iniciativa, né, de comunicação reduzida, egocentrismo, né? Então, tudo que é ao redor dele, tudo que fala sobre ele, falar só dele. Habilidade de organização reduzida, labilidade emocional e outras alterações do comportamento, né, que podem estar associadas, né, que são desvios não linguísticos que podem acompanhar a afasia, tá? Por isso que apareceu aqui a apraxia, porque a apraxia é de fala, né, ela não é de linguagem. O prognóstico, então, né, a gente tem fatores individuais, né, pouco papel, os fatores individuais eles vão ter pouco papel, né, nessa definição do prognóstico. Então, a gente tem que levar em consideração a lesão, né? Então, às vezes a gente, mas o paciente estudava tal coisa antes, mas se ele ficou com uma lesão muito importante, a gente vai ter que considerar a lesão, tá? Então, isso tem um papel menor na definição do prognóstico. Mais relevante é a gravidade inicial, extensão e localização da lesão e acesso à reabilitação, isso é o mais importante, tá? A terapia, né, ela não modifica o perfil da recuperação espontânea, entretanto, torna possível, né, o número de pacientes que não apresentariam nenhuma melhora e ainda torna possível, né, esse desenvolvimento em pacientes que não apresentariam nenhuma melhora e ainda acelera a recuperação dos pacientes que estão em acompanhamento. Então, a terapia, sim, né, ela vai ter limitações, mas ela tem um processo que é importante a gente reconhecer. O que é melhora espontânea, o que a gente vai estar estimulando em cima disso, quais são as limitações, tá? A terapia sempre vai ter um processo importante, porém a gente tem que saber reconhecer as limitações. Aqui, o que eu trouxe para nós? O quadrinho. Aí agora eu fiz o quadrinho. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui, que eu fiz para mim mesma, tá? Até amassei ele agora ali.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu fiz o quadrinho, eu botei ele aqui, ó, mas eu fiz ele assim pra mim. Aí tu gruda lá na parede e vai olhando. Gruda lá. E vai olhando todo dia. E vai tentando lembrar. Se não é a área que tu trabalha, é difícil de lembrar mesmo, né? É muita coisa. Então, afasias. A gente vai ter as afasias emissivas. Afasia emissiva, a gente vai ter o déficit na expressão, né? O déficit da compreensão, ele é menor. Então, o déficit da expressão é maior. Então, a gente vai ter afasia emissiva. Dificuldade da expressão, tá? Que tipos de afasia que a gente vai ter? Afasia de Broca, afasia de condução e afasia transcortical motora. Essas são as nossas afasias de expressão, as afasias emissivas, tá? Então, na afasia de Broca, lembra lá, né? Broca, a área de Broca, lembra que a gente falou? Área de Broca, área de Wernicke, região temporal, né? Relacionada às partes mais expressivas da fala. Então, é importante, né? Tudo vai encadeando uma coisa com a outra. Como é que eu coloquei aqui? Coloquei os tipos e coloquei se a fala é fluente ou não fluente, como que tá a compreensão, como que tá a nomeação e como que tá a repetição, né? Então, aqui, na afasia de Broca, o paciente é não fluente, ele tem uma compreensão adequada, a nomeação não está adequada e a repetição também não está adequada. Então, ele tem uma boa compreensão, porém, fluência, nomeação e repetição estão prejudicadas, tá? Na afasia de condução, a gente vai ter um paciente fluente, com uma compreensão adequada, porém, ele vai ter uma nomeação prejudicada e uma repetição prejudicada também. E ele vai ter, aqui eu botei um asterisco, porque ele vai ter dificuldade principalmente em repetir pseudopalavras, tá? Então é isso. Gravem a ordem. Ah, eu não vou lembrar de jeito nenhum. Vocês vão dizer assim, eu não vou lembrar. Não adianta, eu não trabalho com isso, eu sou da audiologia. Não trabalho com isso, eu não vou lembrar. Lembrem a ordem do positivo e negativo. Se tu souber a ordem da tabela, ó, fluência, compreensão, nomeação, repetição. Os nomes a gente tem que saber. Se eu souber a ordem aqui dos positivo e negativo, eu já consigo acessar. Já aconteceu comigo, a minha memória é muito visual. Eu não lembrava. Daí chegou na hora da prova e falei assim, quer saber? Eu já vou passar o quadrinho agora. Cheguei e marquei o quadrinho. Botei ali menos, mais, menos, menos, mais, menos, 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 mais, menos, mais. Marquei aqui, né? Fluência, compreensão, nomeação. Nem sabia se ia cair na prova. Prova que eu fiz lá, ó, muito tempo. Nem sabia que ia cair na prova, mas eu cheguei e falei, eu não lembro, isso eu não vou lembrar. Fiz isso aqui quando eu cheguei. E eu lembrava, eu sabia, fazia de Broca, eu sabia que a compreensão era boa, que todas as compreensões eram boas. Aí eu já sabia aqui, ó, que era mais, mais, mais. Cheguei, coloquei o quadro. Nem tinha aberto a prova. Demorei 3 minutos para colocar o quadro ali. Olhei, tinha 3 questões de afasia. E os quadros me ajudaram a responder as 3 questões, senão eu não ia saber, não ia lembrar. Na época, eu não ia lembrar, tá? Então, se a gente fica olhando o quadrinho, a gente lembra, né? Mas se precisar, assim, de forma mais rápida, lembra aqui dos positivos, tá? Então, é isso. Na transcortical motora, então, o que a gente vai ter? De novo, compreensão preservada, né? A gente viu, é uma dificuldade maior na expressão. Então, ele tem compreensão preservada, ele não é fluente, ele tem uma dificuldade na nomeação aqui de novo, ó. Todos têm dificuldade na nomeação, porque nomear é expressar fala, né? E na repetição, é a única coisa que diferencia. Na transcortical motora, ele consegue repetir, tá? Então, já tem aqui, já entregou, né? Compreensão, tudo positivo, nomeação, tudo negativo. O que eu preciso saber, alguma coisinha aqui diferente é aqui, tá? Então,
Então, eles podem perguntar, é uma afasia não fluente, com compreensão preservada e nomeação e repetição prejudicada. E aí vai ter lá nas alternativas, afasia de Broca, afasia de condução, afasia transcortical motora, afasia de Wernicke. E aí tu vai ter que marcar lá, afasia de Broca, tá? Então, eles vão pedir isso em prova. Então, é bom a gente saber. Próximo, então, afasias de compreensão, então, né? Que a dificuldade de compreender é maior do que a dificuldade de expressar. Então, a gente tem a afasia de Wernicke, lembra lá, área de Wernicke, área temporal, compreensão e audição, né? Temos a afasia transcortical sensorial e a afasia anômica ou amnéstica, né? Os pacientes todos são fluentes. Eles falam, eles produzem a fala. Eles compreendem? A afasia de Wernicke, não. E na afasia transcortical sensorial também não. Na anômica ou na amnéstica, eles compreendem. Como é que está a nomeação? A nomeação também está ruim. Vocês viram, né? A nomeação é ruim, ó, nos dois. Nomeação é ruim para todo mundo. E a repetição? Por que nomeação é ruim para todo mundo? Porque eu tenho que compreender. Aqui eu tenho que só expressar. Eu entendo, mas eu não consigo expressar. E aqui eu não entendo e não consigo expressar, por isso que eu não consigo nomear, tá? E a repetição? Aqui, na transcortical sensorial e na afasia amnéstica, vai estar preservada a repetição. Na Wernicke, o paciente vai ser só fluente na fala. Ele não vai compreender, vai ter dificuldade de compreensão, ele vai ter dificuldade para nomear e vai ter dificuldade para repetir, tá? O próximo, então, as afasias mistas. A gente viu que tem a disartria mista, né? E também tem as afasias mistas, que tem componentes variados, tá? Mas essas aqui são componentes variados bem definidos, né? Então, a gente tem afasia transcortical mista, que o paciente não é fluente, não compreende, dificuldade de compreensão, dificuldade de nomeação. Ele consegue repetir, porém tem falhas, tá, nessa repetição. Na afasia mista pura, né? Então, o paciente, ele apresenta um quadro variável. Ele é fluente, ele pode ser fluente, também pode apresentar não fluência, ele pode compreender e não compreender, ele pode nomear e não nomear, ele pode repetir e não repetir. Ele vai flutuar. E a afasia global, né? Que é a mais fácil da gente lembrar. Tá tudo prejudicado, né? O paciente não vai se manifestar de forma verbal e não vai compreender, tá? Então, todos os componentes estão prejudicados, certo? Então é isso. Façam um quadrinho ou imprimam um quadrinho, esse aqui, né? Tentem lembrar, tentem ver a organização, né? Que é sempre fluência, compreensão, nomeação e repetição. Todo mundo tem dificuldade, né, de nomeação. Aqui na mista a gente vai ver, ó, que tem também, ó, ele pode ter dificuldade ou não. Na mista varia, né? Mas no geral todos têm dificuldade de nomeação, porque nomear inclui expressar e compreender, né? Então, fazer o quadrinho e a gente conseguir entender. Afasias emissivas, Broca, condução, transcortical motora. Afasias receptivas, né, com déficit de compreensão. Afasia de Wernicke, transcortical sensorial, anômica ou amnéstica. Afasia transcortical, né, as mistas, né, essas afasias mistas. Transcortical mista, afasia mista e afasia global. E é isso, né? Revisamos tudo que cai na prova, né? Relacionado então a fala e linguagem. Claro que é infinita, né? As possibilidades. A gente sabe que é uma área muito ampla dentro da fonoaudiologia, né? Mas a gente focou aqui no que a prova pede. Fala e linguagem, distúrbios neurológicos adquiridos, ok? Muito obrigada, até a próxima aula então.